dia! Você sabia que um dos trechos de Mata Atlântica mais preservados do país está no nosso estado? Hoje, o Meu Paraná visita uma área praticamente intacta, selvagem, no litoral norte. Nos acompanhe nesta aventura pela reserva de Salto Morato, onde até mesmo pesquisadores experientes se surpreendem com a riqueza da floresta. Em Guaraqueçaba, um mundo de cores e sons se misturam. Um ambiente preservado, onde os animais e as plantas convivem como se fossem um só. E formam a paisagem da Mata Atlântica. Essa região do litoral norte é considerada pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade. Belezas que revelam uma história geológica de mais de 2 bilhões de anos. Essa área da Mata Atlântica é repleta de serras, áreas de planícies, uma variedade de rochas e solos, com muita água, riachos, cachoeiras, piscinas naturais. Tudo favoreceu o desenvolvimento de diversas espécies. Não há estradas, cidades, vilas de moradores. É o maior espaço contínuo de Mata Atlântica do Brasil. A diversidade da Mata Atlântica é tão grande que muitas vezes a gente não sabe nem para onde olhar. Mas se prestarmos atenção, encontramos alguns detalhes curiosos, como essa árvore vermelha aqui atrás de mim, o pau-alazão, que se destaca em meio ao verde da floresta. E se prestarmos mais atenção ainda, encontramos, olha, cogumelinhos como esse. Ele já está na fase adulta, mas é tão pequeno que chega a ser menor que a minha unha. A reserva particular Salto Morato leva o nome do rio que corta o parque. A propriedade é de uma fundação que investe em pesquisas e desenvolve projetos de conservação ambiental. Na área de 2.200 hectares, já foi identificada a presença de quase 500 espécies de animais. A lista de plantas é maior, são mais de 640 espécies. Além de toda a biodiversidade, a reserva de Salto Morato ainda proporciona momentos de tirar o fôlego. Uma queda d'água de 100 metros. De qualquer ângulo, é lindo de olhar. E que tal a vista de cima? Para chegar até lá, a caminhada é pesada. Valdir, que trabalha na reserva, nos acompanhou. Vale muito a pena. Um dia como está hoje, bem aberto, dá para ver bastante coisa e vai ser muito emocionante também. Depois de mais alguns minutos de caminhada no meio da mata, chegamos ao topo da cachoeira. Represado por uma bacia de pedra, o rio forma uma piscina gelada e muito transparente. Dali a água corre macia para o precipício e o salto, tão fotografado pelos turistas que passam pela sua base, mostra que a natureza está sempre pronta para surpreender. Muito alto, não consegue ultrapassar a montanha. Os dias ensolarados deixam os tons da mata mais vivos, mas nem sempre é assim. Na maior parte do tempo, as nuvens fazem parte do cenário. São mais dias chuvosos do que secos. A água cai em média 180 dias por ano. É o típico clima úmido de Mata Atlântica. Eu acho que ela fica mais bonita quando chove, assim, sabe? A temperatura fica mais agradável. E ela parece transmitir mais vida. A água proporciona toda essa questão de vigor da vida, né? E a gente observa que as espécies, num dia como esse, hoje os pássaros cantaram lindamente. Foi uma canção o dia inteiro. A
A Mata Atlântica do litoral norte do Paraná é uma das mais preservadas do país. São 310 mil hectares. Não é tão grande quando a gente compara com os parques da Amazônia ou do Brasil Central. Mas é justamente isso que atrai os pesquisadores, porque é uma área relativamente pequena, com uma biodiversidade incrível. Na reserva de Salto Morato já foram feitas mais de 80 pesquisas. Estudos que tentam esclarecer a integração da fauna e da flora, que tentam encontrar formas de diminuir os impactos da ação do homem na natureza. Marcelo estuda as bromélias, as flores que muita gente gosta de ter em casa e são ainda mais espetaculares na floresta. As que podemos tocar e as que estão lá no alto. Quero saber o ciclo de vida dela, o ciclo reprodutivo delas. Então a gente busca com isso melhorar o cultivo delas, né? Que as pessoas possam cultivá-las para poder vender. Porque geralmente essas bromélias são tiradas do meio da mata e são vendidas ilegalmente. Ou seja, elas são retiradas justamente na fase reprodutiva, que é a fase que elas estão com uma flor mais bonitas. Então o pessoal vem, tira elas e vende. E o correto seria esperar a reprodução para depois vendê-las. Só que depois da reprodução ela fica um pouquinho apagada, ela fica opaca, a flor não fica tão bonita, tão atraente. Marcelo precisa também estudar os polinizadores das flores, como a borboleta e o beija-flor, responsáveis por espalhar as sementes e manter a espécie. Um exemplo de como as relações entre animais e plantas se completam. É apenas um dos milhares de ciclos que compõem a natureza. O que será que aparece no interior da mata durante a noite? Veja depois dos comerciais. E você, passaria uma noite no meio da floresta? Pois é justamente esta a rotina de cientistas quando querem conhecer melhor como a natureza se comporta depois que o sol se põe. Na reserva Salto Morato, em Guaraqueçaba, o resultado para um pesquisador foi surpreendente. O clima úmido da Mata Atlântica da região de Guaraqueçaba é o ideal para a sobrevivência desses simpáticos bichinhos. Só na reserva de Salto Morato já foram identificadas mais de 61 espécies de sapos, rãs e pererecas. Eles são altamente relacionados com o clima, né, a diversidade deles. Então, ambientes que têm uma temperatura mais estável ao longo do ano, que não tem um pico muito frio, né, e que tem uma chuva melhor distribuída ao longo do ano, como que a gente encontra aqui na Mata Atlântica, no litoral do estado do Paraná, é um lugar mais propício, né, que eles dependem grandemente da umidade. A umidade é um fator muito limitante para os anfíbios. Regiões muito áridas, é difícil deles conseguirem sobreviver. No Paraná existem mais de 130 espécies de anfíbios e a gente consegue ver 30% dessas espécies aqui na região norte do litoral do Paraná. Só que esses animais costumam aparecer mais à noite, por isso é hora de acender as lanternas e começar a procurar. À noite, a floresta fica mais sombria. Muitos animais aproveitam a escuridão da mata para aparecer, como esse filhote de jararaca. O veneno da cobra filhote é mais perigoso. O opilhão é um primo da aranha. Apesar do nome estranho e da aparência perigosa, não é peçonhento. O pesquisador que estuda a diversidade das espécies da região é experiente na caça aos anfíbios. Encontramos vários, de tamanhos e cores diferentes. Até um casal de pererecas do brejo, digamos, namorando. E de tanto procurar, ele achou. Michel descobriu aqui na reserva de Salto Morato uma nova espécie de sapo. Ele tem apenas 1,5 cm e vive só no alto da serra. Por isso, é difícil de encontrar. Eu dei a sorte de encontrar aqui na Reserva Natural do Salto do Morato, na parte mais alta aqui do parque,
uma nova espécie de sapo, um Brachycephalus tridactylus. Até onde a gente sabe, ele só ocorre aqui em cima e ele se diferencia dos demais porque ele tem 3 dedos nas mãos e nos pés. Então as demais espécies tendem a ter 4 dedos, desse grupo tende a ter 4 dedos, e uma delas tem 2, e esse se diferencia das demais por ter 3 dedos. Qual que é a sensação de descobrir uma espécie nova? Ah, é única. É muito recompensador. Difícil explicar. O local aqui ajuda, né? Ajuda a ter esse tipo de sucesso. Sim, aqui é um lugar muito bom para pesquisas com anfíbios e outros grupos, né? Em geral, né? A Mata Atlântica é um bioma muito diverso que a gente deve preservar. Quando o dia amanhece, é mais fácil perceber que a todo momento as aves cortam o céu da reserva de Salto Morato. Precisamos de tempo e paciência para observá-las, mas vale a pena. Os pássaros fazem um espetáculo. E só de escutar, a gente parar e ficar quieto um pouquinho, porque a gente escuta muito canto, né, de passarinho. É só a gente ficar quietinho um pouquinho. Aqui, por exemplo, né, quantas espécies devem ter ao nosso redor? Ah, só nesse momento... Mais de 8, com certeza. Já Aqui deu pra pegar. Tranquilamente. Já entrou mais uma, 9. E tudo isso junto parece música, né, pra pra você? mim é uma orquestra, isso aqui é maravilhoso. Esse grupo de biólogos pesquisa a relação entre as aves e os frutos que elas comem. É uma coisa extremamente complexa, mas a partir do momento que tu pega um pedaço dessa complexidade, é bem capaz que tu consiga extravasar ou extrapolar a tua capacidade de resposta às perguntas. O que se acredita é que a partir do momento que uma espécie com força grande mesmo na estabilidade sair dessa comunidade, é capaz que comece a acontecer extinções de cascata, né? E esse é um grande perigo no contexto da conservação, né? Um trabalho que merece respeito e admiração. Porque conservar a natureza, as belezas, a diversidade das espécies é um papel que cabe a todos. Quanta beleza nesta Mata Atlântica. O nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas o Meu Paraná volta no sábado que vem. Um bom fim de semana a todos e até mais. Tchau.